Não mude este canal, nem saia deste vídeo agora, pois nós vamos te passar informações preliminares a respeito do assunto que você viu na capa. Ateísmo é uma enfermidade espiritual. É isso mesmo. Então, depois da vinheta, nós voltamos. É muito rápido, não saia do nosso canal. Como você viu no título e na capa, ateísmo, uma enfermidade espiritual. E com que base nós que fazemos esse canal Bíblia Projeto chegamos a esta conclusão? É porque o ser humano no começo da criação, segundo a Bíblia Sagrada, ele foi criado através das mãos de Deus. Esse Deus que ao longo do tempo veio sendo pregado e nunca veio sido contestado a sua existência ou não. Mas quando chegou no ano de 1859, mais precisamente no dia 26 de novembro, um homem cientista chamado Charles Darwin, ele entrou em um contexto contra a invenção, dizendo que a teoria da criação era uma invenção humana, que o mundo ele não foi criado, o mundo ele foi transformado através dos tempos. Então, com isso, o movimento ateísta ele veio crescendo, e até hoje nós vemos um grande movimento de muitas pessoas se declarando ateus. Como costumamos sempre dizer nos nossos vídeos, os ateus eles estão pelo menos caracterizados em 3 pontos, em 3 fases ou em 3 características. A primeira característica que gostamos de sempre falar dos nossos vídeos é os ateus que são bem conceituados, os ateus bem intelectuais, são aqueles que sabem bem o que querem, ou seja, eles sabem bem o que eles estão pensando, apesar de conta que esse canal contesta o pensamento dele e a sua forma de pensar. Mas eles são os ateus conservadores, são aqueles que muitas das vezes eles nem entram em discussões pela internet ou vice-versa. Ele apenas tem a sua visão centrada e ele diz que Deus não existe e ponto final. Segundo, nós temos também os ateus, aquele tipo de ateu que é ateus influenciados, ou seja, são aquelas pessoas com menos grau de intelecto, aquelas pessoas que são muito fáceis de ser manuseadas. Então, quando se tem uma desilusão espiritual, aparece um ateu ou um grande movimento ateísta provando ou tentando provar ao contrário que a palavra de Deus ela diz. Então, aquele sujeito que tem o seu pensamento diminutivo sobre as coisas espirituais, ele passa logo a entender que este é o verdadeiro conteúdo a ser aplicado na sua vida. Então ele passa a ser um ateu influenciado. E nós temos também aquele ateu que é o ateu radical. E o que é um ateu radical? É aquele que diz, eu não acredito em Deus, e ainda chega muitas das vezes a xingar, chega muitas das vezes a maldizer aquelas pessoas que acreditam na palavra de Deus. Um ponto principal dentro do ateísmo são as suas faltas de experiência. Dizemos isso baseado em um texto bíblico da palavra de Deus, que se encontra na segunda carta de Paulo, quando ele escreveu a Timóteo. Paulo, ele vai dizer
lá no finalzinho, que foi abandonado por muitos. Muitos deixaram Paulo abraçando a ideia do mundo, muitos voltando até as suas práticas antigas. Mas por que o apóstolo Paulo, ele não voltou e não conseguiu voltar? Porque Paulo, segundo a própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, ele teve um encontro com Jesus. E depois desse encontro, ele teve várias experiências espirituais. Então, quem tem experiências espirituais com Deus, jamais vai entrar pelo caminho do ateísmo. Então é isso, pessoal. O ateísmo, ele é uma enfermidade espiritual. E nós que fazemos parte deste grande, que eu digo grande já profetizando, grande canal, combatendo o ateísmo, nós servimos como um anti-inflamatório. Ou seja, o ateu, ele ao se deparar com esse vídeo, se ele assistir ele por todo, ele vai chegar a alguma conclusão, vai mexer nos seus neurônios, e isso já é o antídoto entrando dentro da sua alma, da sua mente, e transformando e tirando aquela ilusão da negação de Deus. Uma certa vez, estávamos conversando com um certo ateu. E eu perguntei a ele me indagou e disse: você nunca viu Deus e nunca vai ver. E você não tem provas que ele existe. E eu simplesmente olhei e perguntei a ele: você acredita na energia? E ele disse: sim, acredito. Eu digo: você a vê? Ele disse: não. Eu digo: então toque naquele fio ali que você vai ver que algo tem ali. A mesma coisa somos nós, os crentes. Nós não podemos perder esta fé. Esta fé, ela está dentro do nosso coração, apesar de muitos problemas. Mas nós estamos com esta fé centralizada. Perguntei também a ele se ele já tinha visto Charles Darwin. Eu perguntei a ele se ele já tinha visto Charles Darwin. Ele disse que nunca tinha visto Charles Darwin. E eu disse a ele: por que você acredita tanto em Charles Darwin e dá crédito na teoria da evolução, se você nunca viu? E ele me respondeu: porque os livros me trazem essas informações. E eu disse a ele: então a Bíblia também nos traz essa informação, que Deus, ele existe e está no nosso meio. E o que falar até de pessoas de alto grau no meio acadêmico, que xingaram os ateus e deixaram também as suas opiniões. Este foi o nosso vídeo desse canal. Espero que você tenha gostado. Compartilha, deixa um like, se inscreve no nosso canal, porque tem muita coisa boa aqui. E até a próxima oportunidade. Fiquem na paz.